aqui um evento organizado pelas meninas do curso de fisioterapia. E aí eu passo a palavra para a Carla, que vai mediar, vai iniciar a mediação, e depois a gente vai ter uma discussão sobre a temática que elas propuseram. Carla, fique à vontade. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Nós vamos, o nosso grupo, vamos fazer uma entrevista com o nosso convidado, Davi Felipe, que foi professor da gente, sobre o assunto de prevenção de depressão e ansiedade na população idosa, que é um assunto muito relevante, e vamos, ao longo do vídeo, da gravação, nós vamos fazer várias perguntas a ele, vamos debater, vamos conversar sobre o assunto. Davi, posso iniciar? Pode sim. Davi, quais são, assim, as causas, verdadeiramente falando, de depressão e ansiedade nessa população idosa? Tá, primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite, tá? É um prazer sempre rever, né, as ex-alunas. É um prazer também trazer essa discussão aqui, porque é uma discussão extremamente importante, tá? Mas eu acho que antes de a gente discutir a questão de transtornos mentais nos idosos, né, Carla, Carol e Letícia, é importante que a gente situe, né, o contexto antes de a gente iniciar a discussão de transtorno, né? Primeiro, o primeiro ponto a ser discutido antes de a gente falar um pouco sobre ansiedade e depressão em idosos, né, é falar do crescimento populacional, né? Hoje nós temos um crescimento populacional extremamente alto, né? Então é esperado, claro, que as doenças relacionadas a essa faixa etária elas aumentem, tá? Então a gente vai discutir alguns pontos antes que a gente entre aí nos possíveis fatores, tá? Em primeiro lugar, nós temos hoje, tá, na faixa etária de 60 anos para cima, onde é caracterizado os idosos, com um aumento extremamente alto, né, em todo o mundo. É uma das classes que mais, uma das faixas etárias, é a faixa etária, na verdade, que mais cresce, né? Hoje nós temos uma inversão da pirâmide. Antigamente a pirâmide tinha uma base muito larga e um ápice muito fino, mostrando que a gente tinha muita criança, muito adulto, e pouquíssimos idosos, né? Hoje nós já temos uma inversão da pirâmide. Nos países desenvolvidos mais, nos países subdesenvolvido menos, né? Então a quantidade de idosos está cada vez maior. Para vocês terem uma ideia, nós temos a perspectiva que até 2050, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil terá aproximadamente 38 a 40 milhões de idosos, né? Então é uma percentagem assim extremamente alta, né? Como se nunca existisse. Quando a gente traz isso, essa questão do contexto mundial, né, e do contexto nacional, a gente traz um ambiente propício, né, para a doença. Por que a gente traz um ambiente propício? Né? Porque o processo de envelhecimento em si, ele já está associado a doenças, várias doenças, né? Doenças fisiológicas, né? Todo o organismo em si, ele já apresenta susceptibilidade a doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, doenças ósseas, doenças musculoesqueléticas, doenças relacionadas a todas as áreas, inclusive doenças neurodegenerativas, né? Parkinson, Huntington, Alzheimer, demência, né? E nós também temos uma maior susceptibilidade a transtornos mentais. E aí sim entra a questão do adoecimento psíquico nessa faixa etária. Né? Hoje em dia nós temos o adoecimento psíquico em toda a faixa etária aumentada, né? Mas na faixa etária dos idosos aí aumentou muito. E aí Carla perguntou sobre os fatores, né, associados. E nós temos N fatores, né? N fatores associados. Quando a gente tem aí os idosos em si, né, a gente tem a questão da maior vulnerabilidade, né, da proximidade da morte, porque nós temos um ciclo, né, de vida. Então, nascer, crescer, multiplicar e depois morrer. Né? E os idosos, na verdade, se encontram lá na última fase. Então, nós temos a questão da finitude. Professor, né? Você poderia repetir
Aqui cortou. Qual parte dos fatores? Alteração de alguma... Foi, sim. Ah, tá. Eu Alterações falei de alguma coisa que você falou. que o Eu não entendi. organismo em si, ele é susceptível a diversas alterações fisiológicas, né, em diversos órgãos e sistemas, inclusive o sistema nervoso, a nível é, neurológico e a nível psíquico, tá? Isso faz com que os idosos eles tenham aí uma vulnerabilidade maior, né? Então você tem a questão da idade, né? Você tem a questão do gênero, você tem a questão das condições sociais, que é importante discutir, a gente pode discutir isso mais na frente, né? Nós temos as condições de recursos humanos, de tratamento, de cultura, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento de transtornos mentais aí nos idosos. Além de como foi que esses idosos encararam aí as dificuldades de toda a vida deles até atingirem essa faixa etária. Bom, eu acho que era isso. Ô, Davi, e a questão dos sintomas? Quais são os sintomas? E a gente gostaria de saber, assim, se esses sintomas que são apresentados nos idosos são diferentes ou são os mesmos que se apresentam numa criança, num adolescente e no adulto? Boa pergunta, Carla. Nos idosos, né, aí, os sinais e sintomas de depressão e ansiedade, eles são muito peculiares, né? Mas eles mudam de acordo com a faixa etária. Você tem um perfil de sinais e sintomas muito parecido. Por exemplo, a ansiedade, você tem aumento da atividade simpática, né? Você tem aumento da atividade neural em si, né? Aumento da resposta, então você tem aí uma inquietação, um aumento da atividade neural, insônia, taquicardia, tudo que está relacionado aí ao sistema é, nervoso simpático. Quando a gente vai para a depressão, isso estou falando de forma geral, quando a gente vai para a depressão, tá? Aí nós temos na depressão, na ansiedade, nós temos um aumento da adrenalina, que é um neurotransmissor, né, relacionado à atividade aí simpática. Quando a gente vai para a depressão, nós temos outro transtorno mental, mas que está relacionado à diminuição aí de níveis de serotonina, o que consequentemente está relacionado com o humor desses pacientes. Quando a gente vai para o idoso, tá, isso intensifica um pouco mais, né? E se intensifica um pouco mais porque o idoso ele também tem uma alteração fisiológica, né, no lado psíquico, mas o mutismo, o isolamento social, a variação de humor, no caso da depressão, no idoso, tá? Isso pode ser mais intensificado, tá? Muito embora as variações aconteçam mais comumente nos adolescentes, porque eles estão no período de transição. Por outro lado, Carla, esses sinais e sintomas, eles são específicos da idade. Então, algumas alterações, elas só são identificadas de acordo com instrumentos específicos. Então, é importante aí entender que existem instrumentos específicos para avaliar sinais e sintomas depressivo em idosos, né? Como as escalas geriátricas para ansiedade e as escalas geriátricas para, para depressão. Então, as escalas elas vão direcionar sinais e sintomas específicos da idade, né? No caso dessa faixa etária. E alguns idosos, nos idosos, na verdade, alguns sinais e sintomas eles são mais susceptíveis, eles são mais visíveis, né? E alguns são poucos visíveis. Por isso que as escalas elas têm esse papel. Entendi. Eu ia até fazer uma pergunta a você em relação a como a gente pode perceber esses sinais e os sinais e sintomas de depressão e ansiedade num paciente idoso. Porque, assim, muita gente pode ter um idoso em casa, ou uma família que tem um ou dois idosos ou mais, e não sabe sobre isso. Eu acho que eles podem, eu não sei, né? Pode chegar até pensar, é porque é velhice, porque é assim mesmo. Eu acho que pode chegar a essa questão. Mas eu queria saber, assim, como você acabou de falar, que sabe os sinais e sintomas quando faz parte da escala, né? Cobre com a escala, não é isso? Isso. Essa pergunta é importante porque, assim, essa escala ela não é acessível a todo mundo e não é todo mundo que sabe utilizar, né? Assim como o parente, o ente querido que está cuidando, ele não tem nem noção que essa escala ele existe. Então, quais seriam Pronto. os sinais?
Pode falar, cara. Posso falar? Desculpa. Uma pessoa, como você está dizendo, em casa, que não tem acesso a essa escala, que não entende, como é que ela percebe que esse idoso, esse indivíduo, tem sinais de ansiedade, sinais de depressão? Como é que pode perceber, assim, de início? Tá, boa pergunta. Como essa pessoa, vamos pensar numa pessoa que é leiga, né, no assunto. A ansiedade, ela tem sinais totalmente diferentes aí da depressão, tá? A ansiedade, o paciente vai apresentar aí insônia, tensão, angústia, irritabilidade, né? Muitas vezes dificuldade respiratória, dispneia. Já na depressão, o paciente ele vai apresentar aí, né, diminuição de humor, né, mutismo, falta de vontade de fazer as coisas. E como é que isso vai ser identificado por qualquer pessoa? É muito simples, pessoal. Todos nós temos ansiedade, todos nós temos depressão, tá? E o idoso também, claro. Só que é importante você entender que quando isso começa a atrapalhar nas atividades de vida diária do idoso, né, e quando isso começa a atrapalhar nas ações que o idoso faz normalmente, isso pode sim ser avaliado de uma forma aí diferente. Né? Como assim, professor? Não entendi. O idoso ele passa a não querer mais fazer nada. Né? E ele ainda não é dependente físico, ele ainda tem uma vitalidade que ele possa fazer alguma coisa, ele não quer fazer, então ele passa a não querer fazer, as coisas passam a não fazer sentido, e ele passa a ficar desanimado com tudo. Né? Então, isso não é normal, isso pode ser patológico, então é preciso aí investigar. Na questão da ansiedade, essa irritabilidade, essa dificuldade na hora de dormir, né, a insônia em si, né, essa angústia, se isso começar a atrapalhar também nas atividades de vida diária, né, e você perceber, ou quem está avaliando, perceber que já faz um tempo que o idoso ele está nessa situação e ele não melhora, né, isso deve sim ser avaliado. Então, o idoso ele deve ser encaminhado a um geriatra, tá, ou a um psiquiatra, ou até um psicólogo, para avaliar aí até que ponto os sinais eles são normais e eles são patológicos. Aí se faz o rastreio e se discute melhor essa possibilidade. Mas aí qualquer pessoa, Carla, pode avaliar isso quando foge do padrão. O que é fugir do padrão? Todos nós acordamos todos nós temos dias bons e dias ruins. Acordamos bem, acordamos mal. Mas isso não quer dizer que nós vamos, né, atrapalhar as atividades. Vocês sabem que tem uma discussão e uma entrevista para fazer hoje. Né? Mesmo vocês com humor ruim ou não, vocês estão aqui fazendo. Agora, se vocês estão com humor ruim e vocês dizem que não vão trabalhar, aí vocês estão começando a atrapalhar nas atividades, a intervir nas atividades de vida diária. Isso não é bom. No caso do idoso, é a mesma coisa. Licença, eu acredito que quanto mais cedo descobrir isso, melhor, né? Eu tenho uma avó de 71 anos e ela morava com uma pessoa e essa pessoa não percebeu esses sinais de depressão. E quando veio perceber, minha avó já estava sendo afetada fisicamente, porque a falta dela de vontade de realizar as atividades diárias fizeram ela ficar uma pessoa assim, acamada. Aí hoje ela já luta para tentar voltar a essas atividades, de tão assim abalada que ela ficou emocionalmente. Excelente colocação. Foi Carol, não foi? Isso. Excelente colocação, Carol, porque assim, a depressão e a ansiedade, o transtorno mental em si são doenças crônicas, tá? Não são doenças que se resolvem de um dia para a noite. Quanto mais cronificado tiver, mais difícil vai ser o tratamento. Então, o tratamento geralmente é longo. Se ele for identificado no início, né, e ele for aí tratado, né, a tendência é que ele tem um risco menor de evoluir. Se ele já tiver cronificado, aí a depressão ela pode deixar, a depressão, a ansiedade, deixar de ser leve e ser encontrada ali no estado moderado ou grave, aonde várias funções fisiológicas já estão aí afetadas, que é o caso que você está falando. Então, isso aí é extremamente importante. Entendi. Muito bom e é interessante a gente falar sobre isso. Porque tem casos, né, que, como eu tinha falado, a gente nem sabe e pensa que é consequência da velhice. Ô, Davi,
A gente sabe que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é considerado idoso acima de 60 anos. Mas tem alguma faixa etária que atinge mais? Tipo, acima de 60 anos, tem alguma faixa etária que atinge mais essa depressão e ansiedade ou não? Tá, quando vai chegando. Porque assim, como eu tinha falado, Carminha, quando vai se aproximando, tá? Ou vai se distanciando mais de 60, né? O idoso ele começa a chegar numa etapa da vida em que as doenças crônicas, tá? E degenerativas, metabólicas, elas são mais comuns, né? A dependência, ela passa a ser uma coisa que muitas vezes está associada. Então, quanto maior a idade, Carla, mais fácil é o maior a incidência, tá? Então, quanto maior a idade, maior a incidência. 60, de 60 anos para cima, você tem uma incidência aí maior, né? Hoje se sabe que em torno de 15% dos idosos apresentam sintomas depressivos, né? 15%. Mas essa epidemiologia, Carmen, essa epidemiologia varia de acordo com o local que o idoso está, né? Se ele está no hospital, se ele está na instituição, se ele está na casa dele, o instrumento que foi feito para avaliar e a faixa etária, como você falou, quanto mais elevada a idade, maior os sintomas depressivos, como eu já falei, né? A última etapa lá da vida, e aí o idoso ele passa a fazer reflexões sobre tudo que foi feito aí no decorrer da vida, e isso pode se interferir negativamente nesse desenvolvimento dos sinais e sintomas, tanto da depressão quanto da ansiedade. Certo. Pronto, agora eu passo a palavra para a Carol. Então, boa tarde, professor Davi. Boa tarde, Carol. Então, a gente queria saber se a ansiedade e a depressão elas podem ocorrer simultaneamente. Pode sim. Boa pergunta. A depressão, ela está relacionada com o humor do paciente e a ansiedade está relacionada com a atividade cerebral, tá? A ansiedade, ela tá relacionada com níveis de adrenalina e a depressão está relacionada com baixos níveis de serotonina. São coisas totalmente diferentes. A pessoa pode estar com depressão e a pessoa pode ter uma atividade cerebral ali aumentada, tá? Muitos pacientes apresentam as duas comorbidades, né? Muitos pacientes tomam medicação para ansiedade e hora ou outra tem alguns surtos relacionados a, desculpa, alguns pacientes tomam antidepressivo para depressão, mas hora ou outra eles apresentam aí sinais e sintomas de ansiedade. E aí eles muitas vezes fazem correlação aí com as duas, tá? Então é possível sim existir as duas, assim como é possível existir elas separadamente. Entendi. Agora, um idoso que ele, por exemplo, ele tem ansiedade, ele tem mais chances de desenvolver a depressão? Boa pergunta. Toda pessoa que já tem um transtorno, ela já mostra que o cérebro dela é um pouco susceptível, né? Aquilo. Se você pegar um cérebro, se você pegar uma família que tem alguns transtornos, né? A linhagem geracional, ela vai ser mais vulnerável, independente. Então, se você é um idoso que apresenta aí um transtorno, você já é mais vulnerável a desenvolver outro transtorno, tá? Que pode ser ansiedade, quem tem depressão pode ter ansiedade, quem tem ansiedade pode ter depressão. Aí você pode ter uma variação de humor, né? Você pode ter uma hipomania, você pode ter um toque, que é um transtorno obsessivo, você pode ter N fatores, né? Mas existe sim uma vulnerabilidade maior daquele cérebro, daquela mente, daquele psíquico está mais vulnerável a outro tipo de doença. Eu tenho ansiedade diagnosticada e eu tenho o toque leve decorrente da ansiedade que eu desenvolvi. Certo. Realmente. Aí eu queria te perguntar também se essa ansiedade e essa depressão, elas podem desencadear outras patologias. E se sim, quais seriam? Tá, boa pergunta. Tanto o toque quanto a ansiedade, tanto a ansiedade quanto a depressão, assim como o toque,
como eu falei, são transtornos muito próximos, sabe? Então, se você não controla bem, né, a depressão, você vai ter um humor muito baixo, que é uma característica de mania. Se você não controla bem esse humor muito baixo, você vai ter a característica de mania. Se você está associado a uma ansiedade ou a um toque, você pode ter o outro lado, né? Você pode ter uma hipomania, você pode ter uma mania. Então, você pode ter ali um humor muito baixo da depressão e você pode ter uma atividade muito alta da mania, que pode ser arrastado aí pela ansiedade. Mas o seu cérebro em si, ele já é vulnerável. Ele já é vulnerável a alguns gatilhos, né? O que é gatilho para mim, o que é gatilho para você, Carol, né? Ou para um idoso, não pode ser gatilho para mim. Mas com certeza, como você já tem os diagnósticos fechados, você já apresenta mais vulnerabilidade. Então, um gatilho que para mim é inofensivo, para você pode ser o estopim aí para você desenvolver outros transtornos. Então tem que tomar muito cuidado aí quanto a isso. E é preciso se conhecer, né? Tanto você quanto os idosos. O idoso é preciso se conhecer e quem convive com ele também é preciso se conhecer, né? Porque como ele é mais sensível, uma frase, uma palavra, né? Alguma coisa que acontece, para o idoso o impacto é maior, tá? Então imagine aí você fazer tudo pela família e no final, né, você ter pessoas que virem as costas para você, que Foi falem exatamente algumas o que frases, aconteceu com a minha avó. Foi exatamente o motivo que isso, desencadeou a depressão dela. que fale algumas frases que machuquem, né? Porque depois que você fala, você não tem condições de apagar aí as palavras. Já falou, né? Já falou e o impacto já foi feito aí no psicológico da pessoa, né? Dificilmente muda, pode pedir desculpa, pode fazer X, Y, Z, mas já teve um impacto. E o impacto, uma ferida, um impacto, um gatilho, né? Ele pode não ter mais volta. Né? Então, com certeza, Carol, está associado aí a vários transtornos. Essas pessoas elas devem viver ali sempre fazendo as análises, avaliações e o acompanhamento de perto desses sinais e sintomas. Certo. A gente sabe que na terceira idade é comum que a personalidade desses idosos ela se intensifique um pouco mais. É comum a gente ver idosos mais calmos, mais tranquilos, mas também é bastante comum a gente ver idosos mais agitados, impacientes. De que maneira isso poderia afetar ou interferir na doença do indivíduo, né? Na ansiedade ou na depressão? Até no dia a dia, no cotidiano desse paciente. Tá, de que maneira você pergunta o envelhecimento, a mudança de personalidade? É, a intensificação da personalidade, né? Geralmente, a gente percebe que com a idade, muitos idosos ficam impacientes, gera um certo tipo de agitação. E isso, eu acredito que não seria tão benéfico no caso da ansiedade e da depressão. Claro, como eu falei, né? Essa faixa etária por si só, ela recebe, né, um acúmulo das ações de toda uma vida. Né? Então, é normal que essa personalidade aí ela seja atrelada ao que a pessoa viveu. Ponto. Existe relação, professor? Existe. Né? Existe relação, sim. Se, dependendo de como o idoso viva, tá? Isso pode estar associado a intensificar ou não os sintomas de depressão e ansiedade. Já está provado hoje, por exemplo, que de 100 pessoas, 99%, ou seja, 99 pessoas, não conseguem manter o seu padrão de vida atual na velhice. Né? Será que isso mexe com o psicológico, com a personalidade, com o estresse, com a ansiedade dos idosos? Mexe, claro que mexe. Não é? Então, é importante que a gente entenda que a personalidade possa ser que ela não mude, né, Carol? Mas ela influencia muito. Então, até o tratamento, até o jeito, até a performance das pessoas que estão acompanhando o idoso tem que ser diferenciado. Né? Por isso que é importante a gente ter cuidadores, né? Pessoas que cuidam. Geralmente, pessoas que cuidam desses idosos não têm preparo nenhum. Por não ter preparo nenhum, não sabe lidar com essa personalidade. E isso pode sim estar atrelado ao aumento dos sinais depressivos e ao aumento dos sinais de ansiedade nesses idosos. Boa tarde, professor. Eu gostaria de saber Boa se tarde.
Qual a relação da depressão com o suicídio? Tá ótimo. Existe uma relação muito forte entre depressão e suicídio, né? Porque quando o paciente está depressivo, as coisas que para mim e para você faz sentido, para a pessoa que é depressivo não faz, né? Então, vamos supor que a pessoa teve uma frustração muito forte, né? Sei lá, acabou um relacionamento que ela tinha uma relação afetiva muito forte e aquela pessoa era tudo, né? Para ela. Se aquela pessoa era tudo para ela, né? Não faz sentido outras pessoas existirem, outros momentos existirem. Então, o humor da pessoa é muito baixo, a vontade de fazer as coisas da pessoa é muito baixa. Então, se não faz sentido, né, fazer várias coisas, ela prefere muitas vezes tirar aí a vida. Então, existe uma relação muito forte entre transtornos e suicídio, e entre depressão, principalmente, e suicídio, porque a depressão é diminuição de humor. Nada para você faz sentido. Eu tenho propósitos, eu tenho sonhos, vocês têm propósitos, vocês têm sonhos. Se vocês estão depressivas, vocês perdem os propósitos, vocês perdem os sonhos. Se nós não temos sonhos, por que a gente vai estudar? Se nós não temos sonhos, propósito, por que a gente vai se esforçar? Se nós não temos sonhos, né, não queremos viver nada, por que a gente vai se relacionar? Então, se nesse mundo nada faz sentido, por que viver? Né? Então, por isso existe uma associação muito forte entre depressão, né, e suicídio. O seu humor muito baixo faz com que algumas coisas ou a vida toda não faça sentido. Se não faz sentido, por que viver? Então é muito tranquilo a pessoa praticar aí o suicídio. Qual é a grande, não sacada, né? Mas qual é o grande objetivo? Né? É a gente quebrar essa associação, é pegar essa pessoa que está com depressão e mostrar a ela que faz sentido, né, a vida, que é normal a gente ter altos e baixos, que faz sentido você ter problemas, né? Que é isso que faz com que, né, a gente seja humano, é a gente passar por problemas, né? É que uma família que não tem problemas, uma vida que não tenha dificuldades, barreiras e obstáculos, só acontece em novela, pessoal. Não existe na vida real. Então, se a gente deixa isso muito claro, que aquilo é uma fase, que a pessoa precisa melhorar, que existem pessoas que gostam dela, talvez a gente quebre aí essa associação e faça a prevenção aí dessa pessoa tirar a vida, que é tão importante para ela e para as pessoas que são próximas dela. E em relação com a pandemia que a gente está vivendo, o senhor acredita que isso influenciou no aumento dos casos de ansiedade e depressão nos idosos? E por quê? Influenciou muito porque, assim, a incidência e a prevalência de pandemia, a incidência e a prevalência de transtornos mentais aumentou muito, né? Porque nessa fase, pessoal, primeiro o idoso ele é do grupo de risco, né? Segundo, é que é uma doença que não é conhecida. Tudo que não é conhecido nos causa medo, tá? E o medo está relacionado ao desenvolvimento de ansiedade. A ansiedade é Tem a justamente a questão gente também ter do medo. preconceito, né? O Tem. preconceito para ir atrás do psicólogo, psiquiatra, porque acha, tô doente, não sou doido não sou doido não. Com Aí certeza, acha né? que só... Com certeza. Então nós temos aí a questão aí da cultura, né? Da saúde mental, né? Então o idoso muitas vezes ele não vai procurar, mas a incidência aumentou muito, né? Os idosos se isolaram, pessoal. A alegria, muitas vezes, dos idosos é no final de semana ver os filhos, ver os netos, mas eles são um grupo de risco. Pronto, Eles aqui na passaram minha casa, a ser inibidos. aqui na minha casa, meu avô, ele faz anos que ele foi diagnosticado com depressão, tá se tratando. A minha avó já faz um tempo que a gente queria levá-la pro médico e ela ficava receosa, assim, não queria ir, porque dizia, eu não tô doida não, que não sei o quê. Só que a gente levou ela e aí ela foi realmente diagnosticada com a depressão também. Mas se a gente não ficasse no pé, a gente não ia saber, não ia Se você não diagnosticar, nem correr atrás, tratar. você não consegue, né, visualizar isso. Mas aumentou muito, tá? Aumentou muito em todas as faixas etárias. Para vocês terem noção,
No último semestre, eu tive 4 a 5 alunos que tentaram suicídio por conta da pandemia. Ah, professor, mas o problema foi a pandemia. Não, a pandemia foi um gatilho. Essas pessoas já são vulneráveis. Se não fosse a pandemia, seria um namoro, seria uma amizade, seria um mercado de trabalho, seria qualquer outra coisa que iria ser o estopim. Mas a pandemia intensificou muito nos adolescentes e também nos idosos que passaram a perder a liberdade, tá? Para a gente ter uma noção, a gente vê como é que estão os bares, a gente vê como é que estão as praias, né? As pessoas estão doidas para sair, né? Estão doidas para ir para os bares. Por quê? Porque é, não é a bebida em si, né? Muito embora a bebida também tenha a ver, mas é a relação interpessoal, né? São anestésicos que diminuem a dor de encarar a vida nua e crua. Dói para todo mundo. Com anestésico, fica mais tranquilo de a gente viver, tá? Só que tem gente que vive se anestesiando demais. E aí, quando a gente traz para os idosos, eles também perderam a liberdade, eles também deixaram de sair, eles também precisam de anestésicos, né? Quando não se tem, a gente muitas vezes desenvolve alguns transtornos. Entendi. Que tipo de estratégia de prevenção o senhor acredita que reduziria, no caso, os casos de essas duas patologias, de ansiedade e da depressão? Seria primeiro a gente ter recursos humanos especializados, né? Porque assim, cuidar do idoso não é a mesma coisa que estar cuidando de uma criança, né? A gente precisa ter uma cultura para essas pessoas diferenciada, porque embora nós temos aí um Estatuto do Idoso, né? Se eu perguntar aqui a vocês no meio acadêmico quem já leu o Estatuto do Idoso, eu acredito que a maioria vai dizer que não leu. E nós somos da área de saúde, nós somos acadêmicos. Imagina as pessoas que são leigas. A outra coisa é a questão cultural, né? Nós temos preconceito em si com o idoso, né? Nós não respeitamos os idosos, né? Os idosos sobem no ônibus, as pessoas viram o rosto, as pessoas se fazem estar no celular para não dar o lugar, as pessoas estacionam nas vagas dos idosos, né? Nós não temos um sistema de saúde adequado para esses idosos, né? Nós temos um país em que sabia que ia envelhecer, mas não se preparou para os idosos. Então a gente precisa mudar muita coisa de raiz, de cultura. A gente não pode olhar o fruto. O fruto aqui é o envelhecimento, ele já chegou faz tempo, mas a gente precisa ir lá na raiz. Então medidas preventivas têm que ser tomadas, não é? Assim como medidas agudas e medidas crônicas. Mas de antemão a gente precisa olhar melhor para essa faixa etária, que é uma faixa etária que sofre muito, tá? E qual seria, no caso, uma estratégia de tratamento que, no caso dessas duas patologias, já esteja instalada? Um tratamento para elas, se eu acho que seria mais adequado. Tratamento a gente tem aí a psicogeriatria, né? Que é uma área que estuda, né, as questões de psíquicas nos idosos. E qual seria a principal prevenção? Né? A principal prevenção, primeiro, é comunicação, é orientação, é conhecer, né, a doença. Então, por exemplo, a gente está discutindo aqui, né, o tópico, e isso deve ser passado para a maioria das pessoas. Né? As pessoas que cuidam dos idosos precisam saber que os idosos são vulneráveis a isso, como identificar, como tratar, como prevenir. Depois de instalada, como você falou, existem meios de tratamento, existe CAPS, né, que são centros psicossociais, existem ambulatórios, existem hospitais de dias, existe psicoterapia, né? Não é só a medicação em si, mas também existe, né, antidepressivos e ansiolíticos que podem ajudar nesse tratamento. Mas é importantíssimo a gente criar um ambiente para que esses idosos se sintam aí acolhidos, né? Senão a gente não tem condições. E colocar em prática o que já existe. Por exemplo, a gente tem uma portaria 2528, né, da Política Nacional à Pessoa Idosa, que já fala da importância da saúde mental nessa faixa etária. Mas isso é colocado em prática? Ainda não, muito pouco. Então, assim, são coisas que podem ser discutidas para melhorar. Professor, muito obrigada pela participação. Se eu quiser falar mais alguma coisa, acrescentar alguma coisa que a gente não colocou aí, pode Nada, vocês falar. têm mais alguma pergunta? Fiquem à vontade aí. Carlinha, Carol, Letícia.
Não, só queria pedir desculpa que durante eu estava falando aqui, meu celular, a temperatura subiu demais e ele desligou. E também queria agradecer, professor, por ter vindo aqui ajudar a gente nesse trabalho. Como a gente falou no início, é um tema extremamente relevante e também comum, querendo ou não, e nesse período mais ainda. Então, acredito que vai acrescentar muito aí em quem for ter acesso a esse vídeo. Nada, eu só tenho Muito a obrigada. agradecer. Pode falar, Carla. Muito obrigada, eu estava agradecendo por aceitar vir fazer, né, dessa ajuda a gente abordar esse tema, deixar tudo explicadinho, como até a Carol falou, quem tiver acesso a esse vídeo vai ser um modo de ajuda também, né? Então, muito obrigada. Nada, eu só tenho a agradecer pelo convite, tá? Realmente a vida do professor é muito corrida, né? Já já tem uma reunião, mas quando a gente recebe um convite para discutir, né, tópicos importantes, né, para discutir ciência, conhecimento salva vidas, né? Conhecimento evolui as pessoas, conhecimento nos deixa melhores, né? Então, o primeiro investimento que a gente tem que fazer é investir no conhecimento, investir nessa propagação do conhecimento, tá? Foi isso que eu escolhi fazer para a vida e sempre que eu for convidado e eu puder, eu estarei presente. Eu agradeço novamente pelo convite. Vocês estão de parabéns por promover um espaço como esse e divulguem aí para a maior quantidade de pessoas que vocês puderem e o que vocês precisarem aí, podem contar comigo, tá bom? Tá certo. Um beijo aí para vocês. Obrigada. Beijo para Carla, beijo para Carol, beijo para Letícia e beijo para Beijo, todos os professor. idosos aí que precisam aí desse conhecimento e familiares também, tá? O que precisarem podem contar com a gente. Tá bom, meninas? Tá bem, professor. Tá Obrigada. bom. Tchau, tchau. Tchau. Tudo de bom para vocês. Boa tarde. E um cheiro aí Boa bem tarde. grande. Depois eu mando. Tá certo.